Aleluia. O seu louvor não é só da boca para fora, querido. Creia de todo o seu coração. Você não precisa temer a nada, porque Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Você pode dar um brado de vitória e gratidão por isso. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, amém? Glória a Deus. Eu não sei você, querido, mas há uma alegria tão grande no meu coração quando eu canto essas verdades, que nós estamos cantando a palavra de Deus. Amém? E a palavra é a verdade, ela é absoluta, ela é infalível, ela é imutável. E quando você canta ela, querido, você está declarando que você confia nessa palavra. Quando você se alegra, você celebra, você pula, e você manifesta a sua celebração ao Senhor na hora do louvor, você está dizendo para Ele: Pai, eu confio. Pai, eu sou grata. Pai, eu dependo. Pai, eu sei que você é comigo. No primeiro louvor nós declaramos, que o final das coisas é melhor do que o começo, e é dessa forma. Eu não sei a situação, eu não sei o problema, mas creia que o fim é melhor do que o começo. Amém? E o fim das coisas estão chegando. O fim de 2020 está chegando. Se alegre, porque se a palavra diz que o final é melhor do que o começo, qual a sua expectativa? Aleluia, que coisas grandes e maravilhosas ainda estão para acontecer. Declare, chame a existência. Amém? Não fale do problema, não fale da situação, não fale da dificuldade. Fale da palavra. Fala: Senhor, eu sei que a minha vereda, o meu caminho, os meus passos, a minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então, se a minha vida está brilhando mais e mais, 2020 vai brilhar mais e mais até se tornar perfeito. Amém? Nós somos o povo da fé, querido. Então, eu quero te pedir hoje: desperta. Desperta por dentro. Se levanta por dentro. Hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Talvez você tenha ouvido falar já, de alguma forma. Alguns irmãos aqui que já fizeram rema, não é? Para quem não conhece, o rema é o Centro de Treinamento Bíblico. É uma escola, amém? No momento nós não estamos com essa escola aqui na Baixada Santista. Vamos orar para que ela volte, amém? É muito mais do que uma escola de teologia, queridos. Ali nós aprendemos 24 matérias, onde eu posso garantir para você que transforma a nossa vida. Amém? Então, para quem já fez, aleluia, que você traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Tudo que você viveu nesses 2 anos. E para quem ainda não fez, querido, nós vamos falar um pouco sobre justiça de Deus. A grandeza do que Jesus conquistou por nós. Então, tome posse hoje. Amém? Que você esteja os teus ouvidos bem atentos. Não deixe nada roubar a sua atenção. Porque o diabo, ele é especialista em te distrair para roubar aquilo que Jesus quer plantar no seu coração hoje. Porque a palavra é a boa semente. Amém? E a vontade dele é que ela, uma vez sendo semeada em boa terra, você pode dizer: o meu coração é uma boa terra. Amém? E uma vez semeada dentro do seu coração, ela vai produzir frutos. A 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Porque o desejo dele, queridos, é que nós venhamos desfrutar de tudo que ele tem para nós. Amém? Muito se engana se você pensar que você só vai ter alegria, prazer, você só vai ser pleno lá no céu, as coisas só vão ser maravilhosas lá no céu, querido. Se fosse assim, Jesus já nos teria nos arrebatado. Porque você acredita que Jesus te ama? Que ele morreu naquela cruz porque esse amor é tremendo e é grandioso? Se ele queresse que você, se ele desejasse que você só conquistasse e vivesse coisas boas lá, querido, ele já tinha te arrebatado. Ele já tinha te levado. Mas ele tem coisas boas, maravilhosas, aqui nessa terra, para mim e para você. Amém? Então creia nisso. Tome posse da sua vitória. Amém? Aleluia. Você pode fechar os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te damos graças por esse tempo de conhecimento. Porque tempo investido em lhe conhecer e conhecer a sua palavra não é tempo desperdiçado, Pai. Nós damos graças porque a tua palavra nos garante, Pai, que quando nós estamos expostos,
quando nós estamos diante do conhecimento da sua palavra, ela traz luz e conhecimento ao simples. A tua palavra diz, Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho. E obrigado, Pai, por ela produzindo luz. E onde houver trevas, por falta de conhecimento, por ignorância, saindo, fugindo, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós somos o povo que conhece o Senhor, que prossegue em lhe conhecer. E que uma vez lhe conhecendo, Pai, nos tornamos fortes. Nos tornamos fortes. E faremos sinais, prodígios, proezas no seu nome. Obrigado, Pai, por olhos bem abertos. Obrigado, Pai, por ouvidos bem abertos e atentos ao que o Senhor vai falar. Obrigado por corações acolhendo com mansidão a sua palavra, que é viva e eficaz, que penetra profundamente, Pai, que ela é capaz de dividir a alma e espírito e discernir as intenções do coração. Obrigado, Pai, porque a sua palavra traz mudança, traz renovo, traz fortalecimento essa noite. Traz, Pai, em nome de Jesus, socorro, traz resposta. E obrigado, Espírito Santo, porque você é aquele que está dentro de cada um de nós. Você está sobre nós com a sua unção, despedaçando julgos essa noite e verdadeiramente levantando e erguendo a igreja de Cristo através do conhecimento da palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós somos a igreja triunfante nessa terra. E a sua palavra nos garante isso, Pai. E o conhecimento do que é ser justiça de Deus vai fazer com que nós venhamos andar em tudo que nós somos, temos e podemos. Em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para não demorar, vamos abrir na nossa Bíblia, a nossa palavra, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Hoje nós vamos ler muitos versículos, querido. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21. Aleluia. Todos acharam, amém? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Amém? Em outro versículo diz que Jesus em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Então Jesus não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Quem? Deus fez Jesus pecado por cada um de nós. Para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Esse é o texto principal e base para a matéria justiça de Deus. Quando você entender que Jesus não era pecador, não pecou, amém? Mas Deus fez dele pecado. Quando Deus fez de Jesus pecado? Na cruz do Calvário. Amém? Vocês estão aí, queridos? Aleluia! Quando Jesus foi pregado no madeiro, querido, você lembra? Você leu a Bíblia, você já ouviu? Que todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Não é assim? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para isso. Então, Deus fez dele pecado por nós, quando todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Para que nós, amém, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, como eu entendo isso? Jesus carregou todos os pecados. Ele tomou o nosso lugar. Foram todos os pecados da humanidade lançados sobre ele. Enquanto ele foi feito pecado, nós somos feitos justiça. Aleluia, querido, isso é maravilhoso. Ele foi o substituto. Ele veio por amor, por mim e por você. Mas eu não estava lá mais de 2000 anos atrás. A palavra do Senhor diz que ele nos amou, que ele nos escolheu, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, querido. Então, antes do mundo ser formado, você já estava no coração de Deus. Você já estava nos planos de Deus. Já existiam propósitos para a minha e para a sua vida. Então, quando ele estava lá na cruz, no madeiro, ele já pensava em mim e você.
Ele já carregava todos os meus pecados e os seus. Mesmo a gente ainda não tendo nascido e praticado o pecado aqui na terra. Jesus já tinha levado, Jesus já tinha carregado. Amém? O que faz a diferença para nós é que nós conhecemos, que nós somos dele. Amém? Os que estão lá fora, eles têm a mesma sorte que a gente, só que eles não sabem. Eles não sabem que eles também podem participar dessa graça. Eles não sabem que eles podem ser justos, justiça de Deus. Eles carregam o fardo e o pecado, amém? Eles vivem uma vida de pecado, sem saber que eles não são mais pecadores, que Jesus já fez, amém? Mas agora você deu um nó na minha cabeça, Michele. Eles são pecadores porque eles vivem na prática do pecado, mas a justiça de Deus, a obra da redenção já foi feita também por eles. Só que eles não sabem disso, queridos. Cabe a mim e você, que somos igreja, espalharmos as boas novas de salvação. Porque eles precisam. Um dia eu e você precisamos. Não foi assim? Nós estávamos lá no mundo, sujos, aprisionados pela prática do pecado, aprisionados pelo diabo, amém? Porque o pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão, não foi assim? E a maldição veio, e todas as coisas que estão aí na terra agindo, acontecendo, se propagando, crescendo lá fora. Entrar no mundo por causa de Satanás. E ele está lá fora, aprisionando pessoas ainda, oprimindo vidas ainda, porque eles não sabem que eles podiam estar desfrutando disso tudo que nós estamos desfrutando hoje. E se você ainda não tem essa consciência e não está desfrutando das maravilhas do Senhor, que isso acabe hoje, querido. Que você traga essa consciência de que você é justo, você não é pecador. Amém? Aleluia. Ser justiça de Deus é estar em uma posição ideal diante de Deus. Justiça, na nossa língua, no nosso dicionário da língua portuguesa, quer dizer a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. A virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Na língua portuguesa é um pouco vago, né? De entendimento. Mas no grego, segundo o versículo de 2 Coríntios 21, esse justiça de Deus quer dizer a palavra dikaiosune, que quer dizer o estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Amém? Então, ser justiça de Deus é estar num estado aceitável a Deus. É de ser como deve ser. Você pode dizer, eu sou como eu devo ser hoje. Mas como nós devemos ser? Como eu entendo ser justo? Como eu entendo ser justiça de Deus? É lembrar que havia um plano original. Amém? Quando Deus criou todas as coisas, querido, Ele não criou o homem para ser pecador. O que nós precisamos entender é que o homem se tornou pecador por causa do pecado, da queda. Quando Adão foi desobediente, não é assim? Deus deu apenas uma ordem, Adão não coma. E ele desobedeceu. E aí o homem se tornou pecador. Mas jamais no coração de Deus, na perspectiva de Deus, o homem se tornaria um pecador. Por quê? Deus é pecador? Não. Deus é santo. Deus é justo. E em Gênesis, capítulo 1, quando ele está criando o homem, o que ele fala para Jesus e para o Espírito Santo? Que estava com ele. Abra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o plano original de Deus sempre foi que o homem fosse a imagem e semelhança dele. Amém? Então, o plano de Deus nunca foi que o homem fosse pecador. Você deve estar pensando, nossa, hoje a Michele vai quebrar alguns biscoitos, algumas fortalezas, né? Porque a palavra do Senhor diz que
Nós não devemos nos conformar com esse século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E quando consciência de justiça de Deus, de ser justo, chega, a consciência de pecado sai. E a cultura, infelizmente, que acontece até mesmo na igreja, de que somos todos pecadores. Para Deus não é assim. Eu sinto lhe dizer, querido, se você ainda pensa até hoje, ou você nas suas conversas, mas nós somos todos falhos, pecadores. Não, nós somos justos. Nós somos justiça de Deus. Porque se o plano original era ser imagem e semelhança de Deus, se eu sou imagem e semelhança dele, eu não sou pecador porque o meu pai não é pecador. Eu não sou injusta porque meu pai não é injusto. Não é dessa forma? Se somos como ele, o plano original foi esse, fazer o homem perfeito. Adão era perfeito. Adão não tinha pecado. Adão foi criado para reinar, para dominar, para governar, para cuidar do jardim, para dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais da terra. Um lugar de honra. Mas por causa de um pecado, tudo isso foi lançado por água abaixo. E aí um outro reinado veio sobre o homem. Uma outra natureza. Ser justiça de Deus é ser justo como Deus é. É ser santo como Deus é. É ser filho. É ser mais do que vencedor. É ser herdeiro de Deus. É ser co-herdeiro com Cristo. É estar numa posição privilegiada. É ser como era para ser. Amém? É estar bem com Deus. Se antes nós éramos inimigos por causa do pecado, hoje nós somos filhos. Amém? Não porque eu e você merecêssemos. Isso não é obra nossa. Jesus fez. Jesus, ele veio justamente para isso. Para restaurar a nossa posição. Amém? A sua posição do início sempre foi a posição original. O homem reinando, o homem dominando, o homem governando sobre todas as coisas. Não foi a posição de ser governado, de ser dominado, de ser escravo do pecado. Porque agora a justiça de Deus, somos livres. Amém? Então hoje, querido, renove a sua mente. A cultura de condenação. Porque quando você pensa que você é pecador, quando você fala, todos somos pecadores, eu sou um pecador, lutando contra o pecado. Não é assim que às vezes nós pensamos ou falamos? Ou então quando nós erramos de alguma forma, a primeira consciência que vem é a consciência de pecado. Não é a consciência de que no mundo eu vou ter aflições. Quando alguma coisa ruim nos acontece, a primeira coisa, o que será que eu fiz de errado? Não é essa a consciência? Lembra dos amigos de Jó? Jó estava passando por tantas coisas, tantos processos, que o primeiro pensamento foi, onde é que ele pecou? O que será que ele fez? E nós sabemos que não era pecado. A primeira consciência de nós como igreja hoje é, eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou justiça de Deus. Jesus mudou a nossa sorte, transformou o nosso estado. Ele nos colocou exatamente no lugar onde Deus havia colocado Adão. Porém, Adão perdeu esse lugar, mas Jesus nos restituiu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão. Mas também por meio de um homem entrou a justiça, que foi realizada de forma completa em nosso favor. Amém? Aleluia. Ele já fez, querido. Já está feito. Você é uma nova criatura. Você é nova criatura. Amém? Não carregue fardo de condenação. Não carregue fardo de pecado antigo. Você nasceu de novo. Amém? E quando a gente nasce de novo, está tudo limpinho. É bebê, não é assim? Bebê tem pecado?
Um bebezinho tem pecado? Não tem, querido. É assim, é dessa mesma forma que acontece no reino espiritual também. Amém? Por que a importância de estudar e compreender a justiça? Primeiro, porque o senso de condenação pelo pecado deve deixar de ter força na vida do cristão. Enquanto você tiver a consciência de pecado, você vai andar muito aquém do que Jesus conquistou por você. Você vai andar com complexo de inferioridade. O que é complexo de inferioridade? É estar diante de Deus sempre achando que não é digno de nada. Quando você se sente culpado, não é assim? Quando a consciência está pesada, você acha que você merece alguma coisa? Quando você pisa na bola com o seu filho, quando você pisa na bola com o seu esposo, quando você pisa na bola com um amigo, não é assim? Você tem um melhor amigo e você pisa na bola com ele. Você não quer nem se aproximar. O senso de culpa, de condenação é tão grande que você acha que você não é digno nem de chegar perto e nem de receber o perdão. Não é dessa forma? Por isso a necessidade de saber que você é justiça de Deus. E se justiça de Deus é voltar a ser como era para ser no plano original, se justiça de Deus é ser como Ele é, justo, então, querido, toma posse disso. Aceite. Talvez a sua mente esteja aí, pensando, mas como isso, irmão? É desse jeito. Não sou eu que estou falando, você acabou de ler na palavra. Amém? Pecador não vai entrar no céu, querido. Quando Deus fala, mas o justo viverá pela fé. Deus não está falando, mas o meu pecador viverá pela fé. Deus seria o primeiro a dizer que nós somos pecadores. Mas Ele diz que nós somos justiça de Deus. Nós somos justos. Podemos estar diante dEle sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Porque se nós nascemos de novo, tudo foi apagado, Jesus nos lavou, nos purificou e os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não lembra mais, Deus não vai lá cavucar o fundo do mar para puxar o seu pecado, querido. Quem faz isso e lança na nossa face o nosso pecado, os nossos erros é Satanás, porque ele é o acusador, Deus não. Então, se você nasceu de novo há 1 mês, há 2 anos, há 20 anos, querido, esquece o que ficou lá para trás. 1 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo. Nova criatura. Tudo foi feito novo. Então ande no novo. Tenha uma nova consciência da sua posição, do seu lugar. Amém? Filho. Quer posição mais privilegiada essa do que ser filho de Deus? Nós olhamos para os nossos filhos, nós queremos o melhor para eles, não é assim? O melhor emprego, a melhor faculdade, o melhor casamento, a melhor vida financeira, o melhor relacionamento com Deus, o melhor ministério, crescimento, avanço, vendo prosperar em todas as áreas. Se nós que somos maus queremos boas coisas para os nossos filhos, quem dirá Deus? O nosso pai não é um pai de meias verdades. A palavra dele é completa, é plena. Então, se ele diz que é porque é, querido. Não é, mas irmã, não é bem assim. Eu acredito nisso, mas isso aqui não. Não, querido. A palavra diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sei, você quer isso. Queira. Ande. Veja como uma nova roupa, se vista do novo. Ande como justiça de Deus, ande como justo. Sabe, quando você não tem culpa de nada, quando você não está devendo nada para ninguém, o que você faz? Você anda assim, na rua, livre, leve, solto, em paz. Mas quando você pensa que você é pecador, quando você acha que você está devendo alguma coisa para alguém, você fica assim, Ó vida, ó azar, ó quando as coisas vão melhorar, eu não mereço nada, eu não sou nada, não, isso não é para mim, não, mas aquilo também não é para mim,
Nossa, as coisas parecem que nunca melhoram. Eu tenho até medo quando as coisas melhoram, porque eu sei que vai vir um tombo, vai piorar. Consciência da velha criatura. Amém? Você nasceu de novo, você foi feito justiça de Deus. No exato momento em que você aceitou Jesus, no exato momento, você foi feito justiça de Deus. Ali, aconteceu, foi na hora. Ali você recebeu a natureza de Deus. Amém? Você foi feito como Ele é. A imagem e semelhança. Justo, limpo, lavado. Sabe como uma folha, um papel? Eu tenho tanta coisa para falar, mas o senhor está levando para outro lado? Onde é que eu deixei? Eu deixei cair alguma folha aqui? Pense numa folha de papel. Nela está escrito todo o seu passado. Tudo que você fez, tudo que você aprontou, os seus erros, as suas mazelas, os seus fracassos. Lembra quando você estava no mundo? Era assim. Errava, caía, levantava, se sentia sozinho, se sentia angustiado. Eu não sei você, mas comigo foi assim. Dia eu estava lá em cima, dia eu estava lá embaixo. Dia eu acordava mal-humorada e chorando o dia todo, eu ficava o dia inteiro chorando e mal-humorada. No dia seguinte eu acordava melhor. Cheias de complexos. Porque fulano fez isso, porque fulano disse aquilo. Sempre buscando e desejando o amor dos outros, a aprovação dos outros. Porque quando a gente está no mundo, querido, a gente vive dessa forma. A gente anda como o mundo anda, a gente faz como o mundo faz. A gente não tem esperança. Não é assim? De repente chega Jesus e você se agarra nessa esperança e Ele vem e transforma todas as coisas. E a nossa vida muitas vezes é assim, é um papel todo rabiscado. O velho homem era assim. Mas quando você nasceu de novo e tudo se fez novo, é como se Deus pegasse esse papel com toda a sua história, de fracasso, amassasse e jogasse fora, e lhe apresentasse uma folha em branco. É assim, querido. Ali, a partir dali, você aceitou Jesus. Todas as coisas vão ser escritas novas, de uma forma diferente. Porque Ele diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o fim que desejamos. Então, se Ele tem pensamentos de paz, querido, Ele não tem pensamentos de guerra. Ele não tem pensamentos de te olhar e dizer, você ainda é meu inimigo. Não. Se fosse assim, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Por que Jesus foi até a cruz? Por que Jesus foi esmurrado, cuspido? Por que Jesus foi cravado os cravos nas suas mãos e nos seus pés? Por que Ele sofreu ali com todos os pecados sobre Ele? Para que você continuasse pecador? Mas para que você se tornasse justo, limpo, mais que vencedor. Para que o Pai pudesse olhar para mim e para você, ali meu filho, olha ali a minha filha. Olha quantos filhos e quantas filhas eu tenho. Meus, comprados a preço de sangue. Não é maravilhoso? Você acordar todos os dias e pensar que o Senhor olha para mim e diz, ela é minha. Ele é meu. Porque não existe mais nada que nos separe de Deus. O que separava era o pecado. Amém? O homem pecou e foi destituído da glória de Deus, foi afastado. Adão pecou e morreu espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus. Mas Jesus nos trouxe para perto de novo. Pai. Quem é o outro? Existe algum outro que nós possamos dizer Pai? Chamar de Pai? Tratá-lo como Pai, conhecê-lo como Pai, andarmos nessa intimidade? Quando você sabe quem você é, você consegue chamá-lo de Pai. Mas quando você não sabe quem você é, você só vai olhar como o Senhor, como um Deus que está longe, como um Deus que só vai fazer quando eu me consertar, quando Deus que só vai responder as minhas orações, sabe Deus quando? Porque se eu sou pecador, eu não tenho nem a confiança em mim mesmo, nem em Deus suficiente para saber que as respostas às minhas orações vão chegar.
Por que eu preciso saber quem eu sou? Quando eu sei quem eu sei no que eu posso andar, o que eu tenho, o que eu posso fazer, o que é direito meu, o que é dever meu para com meu Pai. Quando eu sei quem eu sou e tenho essa confiança todos os dias, eu sei que o problema vai vir, a tribulação vai chegar, mas eu sei o final dela. Quando eu tenho a consciência de quem eu sou, eu sei que o meu inimigo já foi derrotado e que ele até se levanta para cair, porque eu sei quem eu sou. Quando eu sei que eu sou filho, eu sei que existem promessas ao meu respeito. Eu sei que tem um propósito ao meu respeito. Nós acabamos de cantar. Cada promessa você cumpre, nenhuma delas se atrasa. Não vou me preocupar, levanto minhas mãos. Quando nós conhecemos essa verdade a nosso respeito, até a forma de louvar muda, querido. Até a forma de adorar é diferente. Porque aí eu lembro, nossa, o que Jesus fez foi tão maravilhoso, foi tão completo. Jesus não te salvou só para você não ir para o inferno. Ele te salvou para andar nessa vida, reinando em vida. Porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Ele quer que você reine. Ele não quer que as circunstâncias reinem sobre você. Ele não quer que as tribulações desse mundo lhe oprimam, lhe esmaguem. Ele quer que você ande como você é, reinando sobre todas as coisas. Porque se Jesus fez obra tamanha como essa, ele anulou a obra do diabo. Amém? Porque a obra do diabo era o pecado. O pecado entrando, ele afastava o homem de Deus. Jesus veio e desfez. Se ele desfez, ele derrotou Satanás, os principados e potestades, e te colocou na posição que era para ser, dominando sobre todas as coisas. Então, querido, é muito mais do que salvação. É muito mais do que não ir para o inferno. É lhe fazer alguém importante. É lhe colocar numa posição de autoridade. Amém? Aleluia. A importância de estudar e compreender a justiça. Foi o senso de condenação. Amém? Quando nós temos a consciência de condenação e de pecador, nós não conseguimos andar em fé. Nós não somos o povo da fé. Mas como eu posso andar em fé, declarando isso, declarando aquilo, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, se eu estou pensando que eu não sou digno? Se eu me sinto indigno, então eu vou me sentir indigno de receber algumas coisas também. Abre em Colossenses 1, 21. Abre aí, Mateus, por favor. Versículo 21 e depois o 22. Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros também, que outrora, antes de receber Jesus, amém? Antes de receber a salvação e nascer de novo, éreis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós somos reconciliados no corpo, na carne de Jesus que foi moída. Amém? Mediante a sua morte. Para que hoje nós fôssemos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a nossa verdade hoje. A nossa realidade hoje. Mas, Michele, por que você está falando tanto sobre pecado, querido? Porque precisa cair na nossa consciência. Esse é o nosso estado hoje. É assim que o Senhor nos vê hoje.
Amém? É assim que Satanás nos vê hoje. Nós só podemos combater, repreender no nome de Jesus, porque nós somos hoje isso. Se nós fôssemos pecadores, andássemos no pecado, que legalidade nós teríamos? Que autoridade nós teríamos diante de Satanás? Quando a gente anda no pecado, a gente está servindo ao Senhor. Não é assim? Se eu vivo na prática do pecado, se eu tenho prazer no pecado, se eu ando pecando todos os dias, eu não estou servindo ao Senhor. Eu não estou andando com o Senhor. Amém? Entenda que essa é a situação e a realidade de quem está no mundo. Mas aí você pensa, mas não tem aquele versículo que fala que todos pecaram? Aquele versículo que fala que, acho que é 1 João, né? Depois eu procuro e eu passo para vocês na próxima aula. Que diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas esse versículo não está dizendo, aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Por quê? Porque o pecado nos assedia todos os dias. Não é assim? Todos os dias nós somos tentados. A palavra diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor. E ele está procurando a quem possa tragar. E ele consegue tragar quando? Quando nós tropeçamos no pecado e caímos. Mas logo em seguida, no mesmo capítulo, ele fala: se nós nos arrependemos e pedimos perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Esse é o nosso Deus, queridos. Porque ele nos vê assim, ó. É como você andar com uma roupa limpa e de repente veio uma sujeirinha. Esse é o pecado. Quando há arrependimento, nós temos que ser rápidos para pedir perdão. E aí Jesus vem com o sangue dele e limpa essa sujeira que sujou as nossas vestes. Porém, nós não somos mais pecadores. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Eu trago no próximo culto. Aleluia. Então você entendeu que você agora é santo, inculpável e irrepreensível? Aleluia. Agora que eu sou justiça de Deus, posso estar com Ele, posso estar diante dEle, na presença dEle constantemente. Você só pode, queridos, orar ao seu Pai, adorar ao seu Pai, estar com Ele todos os dias. E Ele, quando diz que eu estou com você todos os dias até a consumação do século, porque você é justo. Amém? Aleluia. Chamando Ele de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido. Romanos 6, 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 14, Mateus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pecador é aquele que anda sobre o domínio do pecado, não sabe como lutar, não sabe como deixar uma vida de vício, de mentira, de adultério, de pornografia. Querido, nós sabemos hoje que todas essas coisas não são lícitas para nós. E nós temos o Espírito Santo nos ajudando todos os dias a nos livrarmos dessas coisas. Não é assim? Às vezes as pessoas chegam para Jesus e levam um tempo para ser libertos, mas ainda assim Deus os vê como justiça, porque é o Espírito Santo que vai fazendo a obra, é o Senhor que vai limpando, é o Senhor que vai transformando pela palavra. Amém? Porque é importante amar essa palavra, porque a palavra é Jesus. Porque a palavra é que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que renova. Quando ele diz a renovação da mente ela vem pela palavra. Você vai trocar as mentiras, os enganos, pelas verdades. Amém? Eu lembro quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu cheguei tão arrebentada, cheia de pensamentos, cheia de complexos de inferioridade. E a palavra foi entrando, e isso vai nos levantando, isso vai nos mudando, isso vai nos transformando. E eu olho para 18 anos atrás, eu falo, Senhor, quem eu era? Quem eu sou hoje? Você pode perguntar, mas por que você fala dessas coisas com tanta convicção?
porque elas viraram verdades na minha vida. E quando a verdade chega, querido, quando a luz chega no meio das trevas, você tem que se agarrar com todas as forças. Eu me agarrei a essas verdades. Então eu não abro mão de cada uma delas. Se eu sou justiça, foi porque Ele fez. E Ele pagou um alto preço. Não foi fácil para Jesus. Ah, mas Ele era o Filho de Deus. Querido, Ele era o Filho de Deus, mas Ele se fez homem. Ele tinha uma carne que deve ter doído, deve ter sofrido muito. E eu não vou invalidar a obra dele. Se ele diz que eu sou, então eu sou. Se ele diz que eu tenho, então eu tenho. Se ele diz que eu posso, então eu posso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então fomos mortos para o pecado e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia. 2. Sem a justiça não haveria paz com Deus, nem uma vida de fé. Romanos 1:17. É tanta coisa para falar, querido, não dá tempo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, só por ser justiça de Deus, só por isso, só por ser justiça de Deus, nós podemos viver uma vida de fé. Amém? A justiça de Deus é importante saber, porque é fundamental para viver uma vida de autoridade espiritual. Amém? Nós acabamos de falar como eu posso ter autoridade no Espírito, ser uma autoridade. Lembra que a outra matéria do Rema, que fala sobre a autoridade do crente, nós já ouvimos aqui também algumas ministrações. Nós só podemos andar e pisarmos serpentes e escorpiões em autoridade, sabendo quem nós somos. Amém? Aleluia. É a justiça de Deus que nos capacita de andar do modo digno, como verdadeiros filhos de Deus. Agora nós vamos ler um texto mais longo. Mas abre aí, Mateus, em 1 João 3, do 1 ao 10. Aleluia. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica de todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, amém? Lembra? Pecador é o que vive na prática do pecado. Nós somos justiça e não mais pecadores. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, somos nós. Assim como Ele é. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Lembra? Natureza de Deus, natureza do diabo. Pecador, natureza do diabo. Justo, recebeu a natureza de Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Jesus já fez, está consumado. Ele destruiu o domínio do pecado sobre a minha vida e a sua. Essa foi a maior obra de Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aleluia, nascemos de Deus, não vivemos mais na prática.
Querido, se você ainda está andando por um caminho, algumas práticas, você sabe que não tem agradado ao Senhor, se conserta. Amém? Jesus está vindo aí, no piscar, abrir e fechar de olhos. Você pode ficar por causa de um pequeno tropeço. Então largue, abra mão. Você é o Espírito. Amém? Você não tem que ser dominado por sentimentos e emoções, pelos sentidos, pela sua carne. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Nasceu de Deus, tem a natureza de Deus. Aleluia. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se alegrar. Aleluia. Ele fez, querido. Você não precisou fazer nada. A única coisa que você precisou foi crer. Você só precisou crer. Foi a fé. Não foi por obra. Não foi algo que você fizesse. Outra consciência que deve ser mudada no crente. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover, eu preciso conquistar. Eu preciso fazer algo para Deus me amar mais, eu preciso fazer algo para Deus me aceitar. Eu preciso fazer algo para ser digno. Jesus já fez. Graça não é mais lei, querido. O povo vivia tentando cumprir as mais de 600 tipos de lei que existia, para se sentir perdoado e digno diante de Deus. E o povo não conseguia. Porque se ele tropeçasse em uma das leis, das 600 e poucas que tinham, ele pecava em todas as 600 e não era válido. Nós não, queridos. Veio a graça. Jesus foi, conquistou, efetuou toda a obra de redenção. Não existe mais nada para ele fazer, ele já fez. Não existe nada que você possa fazer para mudar isso. Só recebe. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos superar Deus em bondade. Nós nunca vamos superar Deus em perdão. Nós nunca vamos superar Deus no dom presente e nos presentear. E Ele nos presenteou com a salvação. Ele nos fez justiça. Sem eu e você precisarmos fazer nada. Nós só levantamos a mão e dissemos: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Ah, querido, mais nada. Foi só isso que você fez. E você se tornou justiça de Deus, participante do reino. Você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é ser justiça de Deus, querido. Então abandone a prática da consciência de condenação. Não se sinta condenado. Amém? Quando condenação vier, e como eu falei, o diabo ele é acusador, você vai pensar: eu sou justiça de Deus. Está tudo bem entre eu e o meu Pai. Aleluia. Mas quando pecar, seja rápido em se arrepender. Peça perdão. E Ele é justo para perdoar. E aí você vai voltar a pensar e a dizer: obrigado, porque está tudo bem entre eu e o meu Pai. Aleluia, querido. Você tem livre acesso a Ele por causa disso. Amém? Não ande com Ele como Deus que você não conhece. Ande com Ele como Pai. Lado a lado, todos os dias. Amando essa palavra, praticando essa palavra. Hoje você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir. Pratique. Quando vierem os pensamentos errados dizendo que você é isso ou aquilo, não aceite. Hoje você sabe quem você é. Declare. Porque o diabo vai tentar te confundir e dizer: não, você não é justiça de Deus, olha o que você está fazendo. Não, eu sou justiça de Deus, porque Jesus te derrotou, Satanás, e eu sou justiça de Deus. Ele me lavou, foi o preço de sangue que eu fui comprado, eu sou limpo, eu posso andar em novidade divina, eu posso andar em tudo que Deus tem para mim, eu posso desfrutar das riquezas e comer o melhor dessa terra.
Eu posso andar em saúde, porque não existe condenação e nem pecado sobre mim. Você sabe que saúde é um direito seu? Se você é justiça de Deus, você tem direito à saúde. Você sabia que prosperidade é um direito seu? Porque você é justiça de Deus. Então, querido, quando você sabe quem você é, você também passa a saber o que você tem. Então, você tem direito à prosperidade, à cura divina, à saúde, à vida eterna. Ande nisso, nessas verdades. E aí o diabo não vai conseguir mais roubar a sua alegria quando os problemas vierem. Amém? Quando eu estava com coronavírus, e eu fiquei bem mal em casa, uns 15 dias, 10 dias sem conseguir comer, sem conseguir levantar da cama. Muito ruim mesmo. E a situação, ela vem, as tribulações nos abalam algumas vezes, né? E aí quando passou, eu perguntei para Deus, por que eu passei pelo coronavírus? Por que eu tive coronavírus? E aí eu me lembrei de Jesus falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí eu falei, por que eu não morri? Tanta gente morrendo. A gente faz umas perguntas tão bobas para Deus, né? E ele falou, Michele, para de perguntar porque você não morreu. Pergunta por que você está viva. Amém, Senhor. Eu entendi. Querido, por que você foi salvo? Por que você está vivo? Por que você foi feito justiça de Deus? Porque há propósitos, há promessas, há uma obra, há coisas para fazer, há coisas para colocar em prática. Nós só queremos as bênçãos, né? Venha, 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 venha o carro, venha a conta paga, venha a cura, venha a restauração do casamento. Tudo isso é lícito. Mas por que você foi feito justiça de Deus? Foi só para isso? Foi para fazer como Jesus. Desfazer as obras do diabo. Ande nisso, querido. Ande nessas verdades. E você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. As situações vão vir. E as suas reações vão ser diferentes. E as suas orações vão começar a fazer efeito. A produzir resultados. A começar a acontecerem. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade, pela sua palavra. Obrigado pela verdade, Senhor, da sua palavra, sendo plantada no nosso coração. Fé sendo gerada. E resultados, Pai, acontecendo. Em nome de Jesus.